E os trabalhos da cúpula do Mercosul começam hoje, em meio a uma grande frustração sobre o acordo com a União Europeia. Os países sul-americanos esperavam que a reunião em Foz do Iguaçu marcasse a assinatura do tratado entre os blocos, o que não vai mais acontecer. A gente vai então até Foz do Iguaçu, onde está Danilo Moliterno, e vem conversar com a gente ao vivo. Fala um pouco sobre esse clima por aí de frustração diante da expectativa. A gente ouviu o presidente Lula falar nas últimas semanas que o que ele gostaria era de assinar, fazer a assinatura já do acordo e fechar de vez então esse capítulo sobre o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul em Foz do Iguaçu. Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Muriel, e a todos que acompanham o CNN Money. Tanto que que a expectativa era assinar esse acordo que essa cúpula do Mercosul, ela nem era para acontecer agora, no dia 20. Ela estava prevista, Muriel, para acontecer no dia 2 de dezembro, no comecinho desse mês. E aí, a pedido da presidente da Comissão Europeia, que é essa espécie de governo, essa espécie de executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente Lula, que ocupa hoje a presidência do Mercosul, adiou essa cúpula do Mercosul, porque von der Leyen indicou que com esse adiamento conseguiria articular dentro da União Europeia para que houvesse essa assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Ursula von der Leyen prometeu, mas não conseguiu fazer essa articulação. A gente conta longamente aqui na programação do CNN Money que a gente teve aquele bloco minoritário sendo liderado por França e Itália que conseguiu barrar no Conselho Europeu, que é aquele colegiado que reúne os chefes de Estado da União Europeia, o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, não teremos a assinatura desse acordo e é impossível negar que tem por aqui um sabor de frustração, um sabor amargo nesse início de cúpula do Mercosul. Esse era para ser o grande fato, o grande momento dessa cúpula que reúne os líderes aqui sul-americanos. Não teremos, portanto, nenhum grande anúncio no que diz respeito ao plano comercial. Não teremos por aqui uma grande assinatura, uma grande conclusão de um acordo comercial. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre comércio exterior para falar qual vai ser a posição da diplomacia brasileira e sul-americana, mas partindo para o que vai ser o cronograma desse início de trabalho hoje e também sobre o cume que a gente tem amanhã com a reunião dos líderes. Hoje, o protagonista é Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, que já recebe por aqui, em Foz do Iguaçu, as suas contrapartes, os ministros de Relações Exteriores dos estados que fazem parte do Mercosul. Pela manhã, ele recebeu os estados-parte, os chanceleres dos estados-parte, a gente está falando de Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Tivemos uma primeira reunião, agora mais perto da hora do almoço, ele recebeu aqueles que fazem parte como associados do Mercosul, chanceleres de alguns outros países, como Panamá, como Chile, são 7 os países ao todo. Teve um almoço, aquela fotografia tradicional, e agora, às 3 horas da tarde, se iniciou uma segunda reunião, agora sim, tanto com os estados-parte e também com os estados associados. A gente tem mais um momento importante dessa cúpula do Mercosul acontecendo agora à tarde, Muriel, que é a inauguração de uma ponte importante para Brasil e para Paraguai. Hoje a gente tem uma única ponte, já há muito tempo, que une os dois países aqui na região da Tríplice Fronteira, que é a Ponte da Amizade, que todo mundo conhece. E agora, hoje, a gente está tendo a inauguração de uma segunda ponte que fica entre Presidente Franco, no Paraguai, e aqui, Foz do Iguaçu, no Brasil. O presidente Lula, daqui a pouquinho, realiza essa inauguração dessa ponte que teve investimento de quase 2 bilhões de reais. Esse também um ponto alto do dia de hoje, essa infraestrutura para desafogar a Ponte da Amizade. E amanhã a gente tem o cume, que é a reunião de líderes, e aí o que destaco nisso é de que mesmo com esse sabor de frustração, a gente tem até esse momento a confirmação da presença de quase todos aqueles que são os líderes dos estados-parte. A gente tem a confirmação da presença de Javier Milei, expectativa de mais um encontro entre Lula e Milei, também de Yamandur-Si, que é o presidente do Uruguai, além de Santiago Peña, que é o presidente do Paraguai. Só não teremos, para finalizar, a presença de Rodrigo Paz, que é o presidente da Bolívia, recém-impossado, ainda organiza os trabalhos no seu país e por isso não comparece à cúpula. José Raul Mulino, que é presidente do Panamá, também vem até aqui, é o mais novo estado associado do Mercosul. Danilo, aproveito para te perguntar, inclusive porque desse acordo com a União Europeia, o Mercosul segue também com negociações com outros mercados, né? Explica para a gente um pouco sobre essa movimentação, porque o Mercosul não para. Se não rolar esse acordo, não for possível avançar com esse acordo que já está tentando sair do papel há mais de 20 anos, o Mercosul se movimenta para outros mercados também. É isso, Muriel. Um pouquinho do que vai ser a postura da diplomacia sul-americana aqui
é tentar marcar algo, por mais que não tenha uma conclusão, uma assinatura, marcar alguns avanços que vem acontecendo nos últimos anos e durante este ano de presidência brasileira. A gente relembra que ao longo de 20 anos de Mercosul, a gente teve o bloco fechando apenas 3 acordos de livre comércio, com Israel, Palestina e Egito. E nos últimos tempos a gente tem uma aceleração clara, uma intensificação desses acordos. A gente teve o acordo fechado com o EFTA, a gente tem essa aceleração desse acordo importante que é a União Europeia, e hoje, segundo a diplomacia brasileira, a gente tem 10 frentes abertas, ao menos, pelo menos 10 acordos que estão sendo negociados. Vou passar por cada um deles aqui, mas antes relembrando, é claro que nenhum tem o peso econômico e político do acordo entre Mercosul e União Europeia, mas são outros mercados para os quais a mercadoria brasileira e as compras brasileiras poderia escapar caso a gente não chegasse. Vou passar bem rapidinho. A gente tem um acordo muito perto de ser firmado com os Emirados Árabes Unidos, a tendência é de que já seja firmado no ano que vem, falta 1 ou 2 detalhes. Também temos um acordo importante que foi retomado agora, as negociações com o Canadá, tendência de que também em 2026 seja firmado. Uma negociação para expandir um acordo com a Índia, além de outras frentes importantes na Ásia, com Vietnã, Japão e Indonésia. Um avanço importante na América Central com Panamá, El Salvador e também República Dominicana, além de negociações para expandir acordos já existentes aqui com o Equador e Colômbia na América do Sul. Danilo Moliterno, direto de Foz do Iguaçu, acompanhando essa cúpula do Mercosul. Qualquer novidade pode nos chamar e a gente volta a conversar por aqui. Bom trabalho para você.